Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus então, no livro de Apocalipse, capítulo 4, por gentileza. Apocalipse, capítulo 4. Esse texto diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o seguinte tema: não tenha medo, Deus está no trono. Meus amados, o contexto dessa passagem é que a igreja estava vivendo os seus momentos mais sombrios e amargos. A perseguição à igreja era crudelíssima. Os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, perseguidos com grande crueldade. Os apóstolos de Jesus estavam mortos, exceto João, todos eles mortos pelo viés do martírio. João, já em idade avançada, sendo pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, é deportado para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Pátmos. Certamente a intenção do imperador Domiciano, que começa a reinar em 81 e reina até 96, era jogar a última pá de cal na igreja tão machucada e ferida, fechando para João, o último representante do grupo apostólico, todas as portas na terra. Entretanto, Deus reverte essa situação. Quando tudo parecia perdido, quando a crise era medonha, diz a Escritura que o Senhor Jesus glorificado apareceu para João na ilha de Pátmos e deu uma ordem para ele registrar o que ele estava ouvindo e mandar às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João tem uma visão do Cristo glorificado no meio da igreja.
João tem uma visão do Cristo que conhece a igreja, conhece a tribulação, a pobreza da igreja, conhece o lugar onde a igreja está. Mas agora, nesta nova cena, João não apenas escuta uma voz na terra, agora João vê o céu aberto, uma porta aberta, e agora ele recebe uma convocação: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam, não que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E então João tem esta visão do trono, porque a igreja enfrentará situações muito amargas, a igreja suportará uma perseguição crudelíssima. Com a abertura dos selos, o mundo persegue a igreja. Com o toque das trombetas, Deus traz o seu juízo parcial ao mundo que persegue a igreja. Então vem 4 inimigos terríveis para atacar a igreja: o anticristo, o falso profeta, o dragão, a grande Babilônia. Mas antes dessas cenas todas virem a acontecer, é necessário que João veja: Deus está sentado no trono, as rédeas da história estão em suas mãos, a história não está sem rumo, a história não caminha para um desastre, a história será conduzida à sua consumação, e a vitória retumbante é de Cristo e da sua igreja. Olhando para esse texto, irmãos, peço que observemos algumas lições. A primeira delas é que o Apocalipse é revelação do céu, não descobrimento da terra. Vejam vocês comigo, por gentileza, que João vê uma porta aberta no céu. A revelação de Deus, o conhecimento do futuro, não emana da investigação humana, não aparece em virtude de pesquisa ou perquisição humana, não vem por meio de descobertas místicas. O futuro é revelado por Deus. Nós só podemos conhecer o amanhã se Deus nolo revelar a nós. Fora da soberania de Deus, não há conhecimento do amanhã. Não está nos astros, nas profecias humanas, nos mecanismos místicos. O futuro pertence a Deus, e é Deus quem vai trazer entendimento acerca do futuro. É curioso que quando João escuta esta voz, ele diz: as coisas que em breve devem acontecer. Eu gosto dessa expressão, porque não é que as coisas talvez aconteçam. Se os astros forem favoráveis, talvez aconteça. Se os homens cooperarem, talvez aconteça. Se os grandes deste mundo trabalharem bem, talvez aconteçam. Não, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Deus é o agente, Deus está por trás, Deus é quem conduz a história à sua consumação. No trono, Deus determina, não há acaso, não há falta de controle, o futuro está nas mãos de Deus. Agora, vejam vocês, o segundo ponto que eu quero destacar, é que Deus está sentado no trono do universo. Vejam vocês comigo o verso 2, por favor. João vê um trono no céu. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado. É porque ele não podia estar fisicamente, porque com esse corpo nosso vulnerável, frágil, jamais João suportaria a glória de Deus. Esse Deus é luz e habita em luz inacessível. Jamais ele poderia contemplar o que contemplou, a não ser por meio de uma visão. Então ele se acha em espírito, e o que ele vê no céu é um trono. E trono fala de soberania, trono fala de controle, trono fala de governo. O que Apocalipse retrata para nós, irmãos, é que nós cremos no Deus Todo-Poderoso que está no trono, que Ele reina, que Ele governa, que Ele tem o controle, que Ele tem a condução da história em suas mãos. Aliás, no Novo Testamento, a palavra trono aparece nada menos do que 67 vezes.
Mas só em Apocalipse a palavra trono aparece 47 vezes. Só no texto lido a palavra trono aparece 12 vezes. A grande ênfase desse capítulo 4 de Apocalipse é que Deus é soberano, é que Ele está sentado no trono e que Ele tem o controle da história, da sua vida, da minha vida, da igreja, nas suas poderosas mãos. Então entendamos isso. O universo, à luz da Bíblia, não é geocêntrico. O universo, à luz da Bíblia, não é heliocêntrico. O universo, à luz da Bíblia, é teocêntrico. Deus está no trono e Ele reina e Ele governa. Mas notem ainda comigo, João viu o glorioso Deus assentado no trono. Porque notem, ele não descreve Deus, ele diz, no versículo 12, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E quando ele vai olhar este alguém, ele não ousa descrever o ser de Deus. Ele não ousa fazer isso. Ele precisa usar imagens, figuras, que o homem possa entender. Então veja comigo, que ele vê Deus no seu esplendor, no seu fulgor, no seu brilho. E ele pega duas pedras preciosas. Ele pega o jaspe, conforme o versículo de número 3. E ele pega a pedra de sardônio. Jaspe era a pedra mais translúcida, mais clara, mais límpida, como a luz. O jaspe aqui seria o nosso diamante. Sardônio era uma pedra vermelha, puríssima na sua gema. O que ele quer descrever para nós é que o trono de Deus tem a característica do diamante e do sardônio. Se a pedra branca de jaspe descreve a santidade de Deus, sardônio descreve o juízo de Deus. O que ele quer mostrar é que esse que está sentado no trono é santo e é justo. Os Césares de Roma, patrocinando crudelíssimas perseguições à igreja, estavam num trono humano, mas eles não eram santos e eles não eram justos. Mas o soberano Senhor do universo é santo e é justo. É esta visão que ele está tendo. Mas você pode perguntar ao texto, quais eram as características do trono de Deus? O que João vê? Esse que governa o universo, a igreja, a nossa vida. Primeiramente, confira comigo o versículo 3, está escrito assim: esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. E você vai perceber no versículo 5 que vai sair do trono relâmpagos, vozes e trovões. E aqui há uma inversão da natureza. Inversão da natureza. Quando você vê uma tempestade se formando no horizonte, primeiro você vê relâmpagos, depois você escuta trovões, e então a chuva torrencial desce, e depois que tudo se acalma, que chega a bonança, você olha no horizonte e vê um arco-íris. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus, um sinal da misericórdia de Deus. Mas aqui, na descrição de João, o arco-íris precede os relâmpagos e os trovões. E por quê? É porque no trono de Deus, a misericórdia precede o juízo. Dentro da economia da redenção de Deus, primeiro Deus oferece a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua salvação. E então, aos que recusam a oferta da misericórdia e da graça, vem o juízo, vem o julgamento. Antes das taças da ira de Deus serem derramadas, primeiro as trombetas tocam. E quando as trombetas tocam, o juízo está misturado com a misericórdia, porque Deus dá uma chance, e Deus é longânimo, e não quer que ninguém pereça, e então Ele oferece a misericórdia, antes de aplicar o juízo. É isso que João está vendo aqui. Mas em seguida você vai notar no versículo 5, que depois do arco-íris, da misericórdia, da oferta da graça, então vem o juízo no verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Talvez as pessoas lá, como 2 de Pedro diz o seguinte: mas o mundo desde que é o mundo nunca mudou nada. Essas ameaças aí são ineficazes. E Pedro alerta, e a Bíblia aqui alerta o seguinte: não, Deus tem exercido juízo sim. Olha para Sodoma e Gomorra, Deus exerceu juízo. Olha para o Egito, Deus mandou as pragas. Olha comigo para a Babilônia, ela caiu. Olha comigo para Jerusalém, ela foi tomada 2 vezes. E quando você lê 586 a.C. e 70 depois de Cristo, Jerusalém não caiu porque ela era vulnerável a um poder militar mais forte. Ela caiu nas 2 vezes porque Deus a entregou. É juízo de Deus. Então que todos nós nos alertemos sobre isso. Deus é o Deus cheio de graça e misericórdia, mas Deus também é o Deus do juízo. Aqueles que recusam a graça, terão que enfrentar o juízo. Aqueles que não entendem a oferta do arco-íris, terão que enfrentar os relâmpagos, os trovões e as vozes de juízo que emanam do trono. Mas em terceiro lugar, o trono que João vê, irmãos, é um trono de santidade. Olha o versículo 6 comigo, por favor. Havia diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. Quando diz que o trono era como um mar de vidro, a ideia é de que diante desse trono, nesse trono, não tem nada escondido. Não tem nada debaixo do tapete. Não tem nada que seja inconsistente com o caráter deste Deus Santo. Os tronos da terra estão maculados pela injustiça. Os tronos da terra, tantas vezes são os agentes da maldade, da violência. Mas o trono de Deus é puro. Do trono de Deus emana justiça. O trono de Deus é marcado pela santidade. Vejamos um terceiro ponto nesse texto, por gentileza. A igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo. Irmãos, é tão importante entender isso. Às vezes você pensa: eu só vou para o céu, vou lá ver coisas lindas, escutar coisas maravilhosas. Mas qual é a sua participação no céu quando você chegar lá? Você não vai só para o céu, você vai para o trono. O que Jesus prometeu à igreja de Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então confira comigo o versículo 4, por favor. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Vejam vocês que os 24 tronos não estão no centro, eles estão ao redor. Quem está no centro é o trono de Deus, é Deus quem governa. Mas os 24 tronos são corregentes com Deus. E a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz que nós também cooperaremos com Deus no julgamento do universo. Não só você vai para o céu, mas você vai se assentar em trono. E o que esses 24 anciãos representam? Representam a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento. Representam os patriarcas e representam os apóstolos. Representa toda a igreja de Deus ao longo da história. Em outras palavras, a igreja será colocada numa posição de honra. Nós podemos compreender que não são anjos aqui que estão sentados nesses 24 tronos, mas a igreja. Primeiro, porque a Bíblia nunca diz que os anjos vão reinar. Segundo, por causa das vestes brancas, que são o símbolo da justiça de Deus, da justificação de Deus, das vestes alvas dos salvos, e anjo não é salvo. Os anjos que não caíram, jamais cairão. Os que caíram, para eles não tem redenção. Mas para você e eu, que caímos em Adão, somos agora resgatados pelo sangue do Cordeiro, somos redimidos e salvos pela graça, e vamos participar no céu do grande julgamento de Deus, porque seremos também reis, haveremos também de reinar com Ele, e julgar o mundo juntamente com Ele. Mas meus amados,
Vamos ver uma quarta lição nesse texto. A doxologia dos 4 seres viventes àquele que está sentado no trono, a partir do versículo 6 a 8. Então a pergunta é, olha comigo o versículo 6, há diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu peço que você note comigo, porque tudo está ao redor do trono. Ao redor do trono, né? Diante do trono, você vai perceber que no meio do trono, e tudo está aqui ao redor do trono. O trono é o centro, o trono é o eixo, o trono é de onde emana tudo. Isso significa que Deus é que tem o controle de tudo, que Deus é soberano, que as ordens emanam do trono, que tudo está ao redor do trono. É o trono de Deus, é o Deus soberano que está sentado no trono. Porém, o texto vai nos informar aí desses 4 seres viventes. O que eles são? O que eles representam? Eu preciso admitir que não tem consenso dos hermeneutas, dos exegetas, dos estudiosos acerca de o que significa isso. Mas eu vou lhes dar 3 ideias e vou dizer por que eu adoto e entendo que uma é a melhor. Primeiro, nós temos alguns que pensam que esses tronos falam dos 4 evangelhos. Ou melhor dizendo, que esses 4 seres viventes dos 4 evangelhos, por causa do versículo 7, o leão, o novilho, o homem, a águia. Então, não, aqui estão 4 evangelhos. Mateus é o leão, Jesus é o rei. Marcos, Jesus é o servo, então ele é o boi. Lucas é o homem perfeito, então é cara de homem. João é o evangelho da divindade de Cristo, é a águia que voa nas alturas. É uma ideia. Outros estudiosos olham para esse texto, não, esses 4 seres viventes estão representando a totalidade da natureza. Em todas as categorias que esses animais aparecem, eles são os líderes. O leão é o líder dos animais selváticos. O boi é o líder dos animais domésticos para servir. O homem é a criatura, a rei da criação. A águia é a rainha das aves que voam pelo espaço. Então, João estaria falando aqui de todos os elementos da natureza, que a natureza toda está adorando ao Deus que está sentado no trono. Mas a terceira ideia, e eu prefiro ficar com essa, é a ideia de que esses 4 seres viventes, vejam comigo por gentileza isto. Versículo 6, adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Agora veja, versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então a ideia melhor, penso eu, é que esses 4 seres viventes estão falando das altas ordens angelicais, como os serafins, lá de Isaías 6, que exatamente cantam a mesma verdade: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então o que está acontecendo aqui? Esse que está sentado no trono, que é o nosso Deus, ele é adorado e ele é servido por toda a igreja redimida, e ele é adorado e servido por todas as hostes celestiais, que todo o céu o adora, todo o céu o exalta, todo o céu o proclama. Porque o que eles fazem? Vejam comigo, por gentileza, o que eles estão proclamando. Você pode ler comigo o versículo 8, a parte B. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, vamos juntos? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Esses seres viventes estão proclamando 3 atributos de Deus. Primeiro, a sua santidade. Segundo, a sua onipotência, ele é o Todo-Poderoso. Terceiro, a sua eternidade, porque está escrito que era, que é e que há de vir. Agora entendamos isso. Por que essa repetição? Santo, santo, santo. Você vai encontrar outros atributos de Deus, mas você nunca vai encontrar essa ênfase: amor, amor,
amor, justo, 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 bom, bom, bom. Mas você vai encontrar santo, 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 porque a santidade de Deus é o principal atributo que orna todos os atributos de Deus. O amor de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Mas quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Só Deus é totalmente santo, e é isso que os seres viventes estão proclamando, a grande santidade de Deus. Mas finalmente, encerro aqui, a quinta lição é a doxologia, não só dos seres celestiais, mas a doxologia da igreja glorificada. Versículos 10 e 11, aliás, a partir do versículo 9. Primeiramente, vejamos o objeto da adoração. Versículo 9 comigo, todos juntos, por favor. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, olha agora a igreja, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Deixa o 11 para daqui a pouquinho. A quem eles estão adorando? Aos anjos? Não. Ao que está sentado no trono. Então algumas coisas aqui na terra vão cessar. Vão cessar. Paulo diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. Lá no céu não precisa ter fé, lá no céu não precisa de esperança, mas lá no céu vai ter o quê? Amor. Aqui tem profecia, tem pregação, lá no céu não precisa ter pregação, mas lá no céu vai ter o quê? Adoração. Nós nunca vamos cessar de adorar aquele que está sentado no trono. Nós nunca vamos parar de conhecer aquele que está sentado no trono, porque vida eterna é isto, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. O céu não vai ser chato, o céu não vai ser monótono. Há alguns anos uma moça me procurou, uma adolescente, eu fiquei chocadíssimo com o que ela me disse. Ela me disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu. Eu tomei um susto. Falei, o que é isso, menina? Não quero. Mas como assim? Me explica. Diz, eu acho que o céu vai ser muito chato, vai ser muito monótono. A ideia que eu tenho de céu é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, 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 cantando. Eu não aguento essa vida inteira não. Estou cansada já, só de pensar. Não, o céu não vai ser assim não. O céu é dinâmico. Você vai adorar, você vai trabalhar, os seus servos o servirão. Você vai contemplar a sua face, você vai se deleitar nele, você vai conhecer a ele, você vai fazer a vontade dele, você vai deliberar da mente, exultar-se nele, fruir a presença dele. Isso nunca vai terminar, porque Deus é inesgotável em seu ser. Você nunca chegará a um tempo na eternidade, se eu posso falar em tempo e eternidade, você pode dizer, agora já sei tudo, já conheço tudo, não tem novidade mais para mim. O céu é eternamente dinâmico. Nós vamos servi-lo, nós vamos adorá-lo. Mas notem mais, que no versículo 10, os adoradores vão fazer uma coisa, eles se prostrarão, os 24 anciãos se prostrarão. Irmãos amados, prestem atenção nisso aqui. Às vezes as pessoas, eu leio alguns livros que as pessoas dizem que tem uma visão da glória de Deus, como um escritor disse que ele estava fazendo barba, pastor Arival, com a navalha no pescoço, e aí teve uma visão do Cristo glorificado, com a navalha na mão. Gente, olha a Bíblia, toda pessoa que tem uma visão da glória de Deus, qual a posição dela? Ela se prostra, ela se curva, ela é tomada por tamanha reverência diante da majestade de Deus, que ela não se aguenta.
Diz a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, que João, quando viu o Cristo da glória, caiu como morto aos seus pés. Quando Isaías viu a santidade de Deus, diz: ai de mim, Senhor. Quando Paulo teve a compreensão da grandeza de Deus, diz: desesperado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora, mesmo a igreja glorificada, mesmo a igreja aperfeiçoada, mesmo a igreja vivendo em corpos imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus, quando eles estão diante daquele que está no trono, eles se prostram. Mais do que se prostram. Vejam vocês aí, eles depositam as suas coroas diante do trono. Está dizendo o seguinte: só um é digno de ostentar uma coroa, só um é digno de estar no trono, só um é digno de receber a honra, de receber a glória. Eu reconheço que Ele, e só Ele é digno, e tira a coroa e deposita a coroa diante do seu trono. Não tem qualquer naipe, vesga de arrogância, de soberba, de autojustiça. Tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. E o texto conclui com as palavras da adoração, não apenas com o objeto da adoração que é Deus, não apenas com os atos da adoração que é prostrar e depositar as coroas, mas vem agora as palavras de adoração no versículo 11, e eu peço que você em voz uníssona leia comigo ficando de pé o versículo 11, toda a igreja, vamos juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aquele a quem adoramos é digno, aquele a quem adoramos é o Criador do universo, aquele a quem adoramos é o soberano, e o Criador vai pegar a história e conduzi-la a uma consumação, e nesta consumação, você e eu, povo de Deus, igreja do Deus vivo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não precisa ter medo do amanhã, você não precisa ter medo do futuro, porque o seu Deus, o nosso Deus, está no trono, e Ele reina. Amém.